Bom dia, turma 31, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde e que possamos entrar nesse terceiro bimestre sem desânimo e sem preguiça de realizar as atividades. Estamos iniciando o nosso livro, módulo 3, terceiro bimestre, e hoje é a nossa primeira aula de arte. Hoje é dia 20 de agosto de 2020, quinta-feira. Nós vamos estudar o nosso livro da página 4 até a página 9. O nosso livro de arte, ele vai falar sobre a história dos povos indígenas, que é uma história linda, né? Sobre os índios, que tem cada cultura, cada tribo tem a sua cultura, mas o que predomina e o que eu acho mais bonito na história dos povos indígenas é a relação de respeito que eles têm com a natureza. É uma relação de valorização da mãe natureza. Capítulo 4, vamos ler um pouquinho sobre a mitologia indígena. Mitologia indígena são mitos. Mas o que são mitos? Mitos são histórias criadas para justificar algum acontecimento na natureza ou fenômeno ou alguma coisa. Vamos ler aqui um pouquinho. Os indígenas são os habitantes originais do Brasil. Por que eles são os habitantes originais? Porque antes dos portugueses chegarem ao nosso país, os índios já habitavam por aqui e já tinham domínio sobre a terra. Eles plantavam, colhiam os alimentos, tinham a sua cultura, a sua diversidade, cada um com a sua particularidade. E ainda existem vários povos indígenas habitando o nosso país. Cada povo indígena tem hábitos. O que é hábito? Aquilo que você está acostumado a fazer. Tem hábitos, crença, aquilo que você crê. Tem a língua e a cultura própria. Os indígenas vivem na natureza de maneira harmoniosa, em harmonia, em alegria. E nas matas encontram e criam as coisas necessárias para viver. É na natureza que eles tiram as coisas para o seu próprio alimento. Materiais para construir suas moradias, fibras para tecer e produzir objetos e tecidos, pigmentos naturais para usar como tintas e animais, frutas e vegetais para se alimentar. Para explicar a origem dos fenômenos da natureza, de seu povo e de seus deuses, os povos indígenas criaram um conjunto de histórias que são conhecidas também como mitos. Então, o que são mitos? Mitos são várias histórias conhecidas através de algum povo, né? Os mitos existem em diversas culturas de diferentes países e mundo e têm a função de dar sentido às coisas da vida e do mundo. A mandioca é um dos principais alimentos de vários povos indígenas no Brasil. E além da história de Mani, existem outras lendas que falam sobre alimento. Ó, aqui é um pé de mandioca. Vou contar a história. A lenda da mandioca. A pequena Mani era uma indiazinha muito querida em sua tribo, e era neta do cacique. Uma noite, cacique é o chefe da tribo. Uma noite, Mani adormeceu e não acordou mais. Sua
Sua mãe a encontrou morta, com um sorriso tranquilo e encantador no rosto. Lembrando que isso é uma história antiga. Se fosse uma história dos dias de hoje, os médicos diriam que ela teve um mal súbito. Eles trariam uma explicação científica para a morte da criança, mas nessa tribo não foi assim. Falaram que ela morreu dormindo e tinha um sorriso tranquilo e encantador no rosto. Para manter a amada Mani próxima de si, a mãe a enterrou no chão da oca onde elas viviam. Todos os dias, a tristeza tomava conta do coração da mãe, que chorava sobre o lugar onde sua filha havia sido enterrada. Quer dizer, ela enterrou a criança perto da sua aldeia, né? Ela enterrou perto da sua oca. A oca é a casinha do índio, ó. E todo dia ela ia lá e ela chorava, porque ela tinha muita tristeza de ter perdido a filha. As lágrimas da mãe de Mani entraram na terra com a saudade e o amor que todos sentiam pela pequena indiazinha. No local onde Mani descansava, começou a nascer uma planta diferente, que passou a ser cuidada pela sua mãe. Um dia, a mãe de Mani observou que a terra em volta da planta estava inchada. Então, ela resolveu cavar para ver o que estava acontecendo. E ela descobriu uma raiz grande e grossa, que passou a ser conhecida como mandioca e serve de alimento para a tribo. Olha, página 6. Muitas das lendas de nossa cultura popular têm origem indígena. As histórias da Iara, do Curupira, do Boto, da Vitória Régia são exemplos de lendas bastante conhecidas e que surgiram na cultura de vários povos indígenas brasileiros. Vamos brincar de contar a lenda? Aqui está dizendo para você se juntar com um colega e escolher uma lenda e registrar. Só que como estamos fazendo a atividade em casa, você vai perguntar ao seu responsável sobre uma lenda e escrever aqui. Página 7. Existem várias histórias indígenas pertencentes a diferentes povos para serem descobertas, ou seja, ainda tem muita história para a gente descobrir. Com a ajuda de um familiar, pesquise mitos e lendas indígenas em sites e livros e depois escolha uma delas para escrever a história e fazer uma ilustração. Você pode colar uma reportagem aqui, ok? De uma história indígena, fazer um desenho ou colar aqui uma imagem. Página 8. O coco de Tucumã e a origem da noite. Olha, gente, era por meio das lendas que os povos indígenas expressavam a sua cultura, explicando a origem das coisas. Ok? Eles explicavam, eles não tinham conhecimento e nem domínio científico, nem uma internet, nem um Google perto, como nós temos hoje. Então, eles tentavam explicar tudo que acontecia com eles através de histórias, que se tornou mitos. São histórias contadas de uma geração para outra, mas na verdade são mitos, porque não tem base científica. Ó, essa página 9, você vai criar uma lenda. Vai criar uma lenda indígena e vai explicar aqui para a tia Aline sobre a sua experiência, tá?
Na folhinha, tia Aline perguntou: explique sobre os indígenas. São habitantes originais do Brasil e ainda existem vários povos indígenas habitando no nosso país. Existe índio até hoje, galerinha. Número 2. Como os indígenas vivem na natureza? De maneira harmoniosa e nas matas encontram e criam as coisas necessárias para viver. Número 3. Qual o principal alimento de vários povos indígenas no Brasil? A mandioca é um dos principais alimentos. Para que servem os mitos? Para explicar a origem dos fenômenos da natureza, de seu povo e seus deuses, ok? Essa é a nossa aula do dia 20 de agosto de 2020. Um beijo e fiquem com Deus.